O André Valadão, muitas vezes na internet chamado de André Viadão, devido ao jeito afeminado dele, incitou na igreja dele, lá nos Estados Unidos, os fiéis a assassinarem os gays. O suposto pastor cometeu esse crime lá no seu antro, que ele chama de igreja. O cara tem um problema muito sério com a própria sexualidade e a sexualidade alheia. Que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Tá com você significa o quê? Já que Deus não vai matar, tá com você. Isso ficou muito claro, muito cristalino. Não tem nenhuma interpretação a ser feita referente a essa criminosa fala. A reação contrária a essas palavras criminosas do André Valadão, também chamado aí por muitos de André Viadão, repercutiu mal e os ataques contra ele, logicamente, foram muitos. Aí ele veio com aquela canalice característica dos fascistas covardes de extrema direita, acusando a mídia, dizendo que não falou isso. Vou colocar um trechinho aqui para vocês verem. Deus nos livre de qualquer narrativa que tentam colocar nessa mídia. Pois é, veio com essa história de narrativa, mas as palavras são muito claras. Foi sim um crime cometido, porque ele incitou o assassinato de pessoas LGBT. Essa igreja da Lagoinha só tem isso a oferecer? Eles não se conformam com a palavra de Jesus Cristo? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O negócio deles é combater os gays, é incitar a violência contra os gays. Que Deus nos livre desse tipo de igreja. Aliás, existe um ditado que diz o seguinte: existem duas pessoas que saem de casa, um esperto e os bobos. Nesse caso aí, o espertão é esse André Valadão. Os bobos são os que frequentam a igreja dele, porque ir para uma igreja para ouvir isso aí, ainda dá dinheiro para um vagabundo desses? Ah, meu Deus do céu, eu fico até com dó de quem faz isso. São pessoas manipuladas. Tem muita gente boa nessas igrejas, mas infelizmente estão sendo enganadas por esses pilantrões aí que se dizem pastores. Bom, o youtuber Thiago Santinelli, muito famoso aí na internet, inclusive ele faz muitos vídeos de chacota, né, com a religião evangélica. Ele é ex-evangélico, o pai dele é pastor da Assembleia de Deus, então ele conhece bem essa religião. Ele publicou lá no Twitter dele algo que vale a pena ser lido aqui. Veja só, André Valadão, abre aspas, palavras do Thiago Santinelli no Twitter. André Valadão mandando matar gays na maior tranquilidade. Se alguém matar ele na rua, lembre-se que foi ele que pediu, fecha aspas. Bom, esse post dá a entender que o André Valadão seria um gay enrustido e que esse ódio dele contra os gays pode ser uma coisa muito mal resolvida dele próprio, o que é um absurdo. O cara não poderia usar vamos dizer assim, o poder que ele tem de manipular milhares de pessoas para resolver um problema que ele não conseguiu, talvez, resolver, que seria essa suposta, ninguém está dizendo que ele mas essa suposta homossexualidade enrustida dele. É um absurdo, né? Lembrando o seguinte, ele se abraçou com o Bolsonaro e o Bolsonaro perdeu a eleição. Ou seja, a capacidade que essas pessoas têm de produzir algum milagre é inexistente. Agora, infelizmente, a capacidade deles de produzirem o ódio e a violência é uma possibilidade real e essas pessoas, se não forem contidas e combatidas, podem fazer muito mal, fisicamente falando, à sociedade. Uma parte dessas igrejas merece respeito, agora uma outra parte não merece, porque dividem famílias, incitam o ódio, arrancam dinheiro das pessoas, ou seja, são os mercenários da fé, e pioram as coisas, por isso devem ser devidamente combatidos, já que eles se dizem defensores da liberdade de expressão para atacar os outros, que as pessoas ataquem eles também, e esses ataques estão acontecendo, estão aumentando e vão se amplificar por culpa deles próprios, que não se dão ao respeito. Bom, para talvez confirmar o que o Thiago Santinelli falou, vamos para esse gritinho suspeito do Valadão. Ah, que absurdo! De novo? Ah, que
que absurdo. Olha, esse grito não é de uma pessoa hétero, não, viu? O senador Fabiano Contarato, que é delegado de polícia e também é da comunidade LGBT, ele é gay, ele disse o seguinte, olha só, abre aspas, nosso mandato foi ao Ministério Público Federal e pediu a prisão preventiva de André Valadão e a reparação no valor de, no mínimo, R$ 1 milhão por danos morais coletivos pelo discurso de ódio e pela conduta que não se restringiu a uma pessoa determinada, mas a todo o grupo de pessoas LGBTQIA+. Ou seja, o senador Fabiano Contarato partiu para cima do André Valadão, pediu a prisão dele e também R$ 1 milhão por danos morais. Bom, estamos na torcida para que André Valadão seja preso e perca R$ 1 milhão. Vamos ver o que isso vai acontecer. A deputada Érica Hilton, que também ela é uma deputada trans do PSOL de São Paulo, escreveu o seguinte nas redes sociais dela: LGBTfobia é crime, cadeia para Valadão. Não aceitaremos mais a incitação a crimes de ódio disfarçado de religiosidade. É isso, são crimes de ódio disfarçado de religiosidade, às vezes até para tentar atacar uma condição própria. Porque muita gente está falando na internet aí que esse ódio que o André Valadão tem pelos gays pode ter a ver com a própria homossexualidade dele. Bom, Deus não odeia o orgulho, continuando aqui, né, a leitura da postagem da Érica Hilton. Deus não odeia o orgulho, Deus não quer a nossa morte. Claro que Deus não quer a morte das pessoas, mas tem gente que se dizem, né, os portadores de Deus e ficam incitando a morte, né? Eles mesmos não têm coragem de fazer, mas tentam pegar pessoas da cabecinha fraca para ir lá e fazer o serviço por eles. Bando de vagabundos e covardes. E esse ódio e ataque às nossas vidas vem de seres humanos. E estes responderão na justiça dos homens. Vamos ver se vão prender o André Valadão, também conhecido como André Viadão. Então a Érica Hilton também é deputada federal pelo PSOL de São Paulo, ela é trans, né? Ela pediu também a prisão do André Valadão por incitar evangélicos a matarem LGBT. É um absurdo que aconteceu aí, viu, meus amigos e minhas amigas? Vamos ver onde isso termina. Bom, infelizmente, algumas igrejas têm um combo a oferecer, que é o quê? É a mentira, é o ódio, é o preconceito, é a picaretagem, ou seja, eles mentem que se você der dinheiro para esses pastores, você vai prosperar. Isso é mentira, isso não existe. A prosperidade, ela vem se você descobrir uma forma de, dentro do sistema econômico, ganhar dinheiro. E isso não tem a ver com você dar dinheiro aí para Edir Macedo, Valadão, Valdemir. Aliás, o Valdemir aí está perdendo dinheiro porque a justiça está penhorando até os carros que ele tem. Bom, na Europa e nos Estados Unidos, as religiões, principalmente as igrejas evangélicas, estão sumindo, desaparecendo. Por quê? Porque as pessoas entram na igreja, ao invés de ouvir uma palavra de Jesus Cristo, de ânimo, de amor, de encorajamento, né, de aperfeiçoamento da fé, ficam ouvindo louvor a políticos. Aqui no Brasil, muitas igrejas substituíram Jesus Cristo pelo fascista Bolsonaro, perderam a eleição, estão em crise por causa disso, porque ficou muito feio para eles, né? Se abraçar com um fascista, e o fascista não tem a capacidade de se reeleger. Graças a Deus, glórias a Deus pela derrota do Bolsonaro, né, e pela vitória do nosso querido presidente Lula. Mas o que acontece? De tanto incitar o ódio, de tanto deixar de falar aquilo que consideramos palavra de Deus, muitos estão olhando e falando, eu não quero mais saber disso. E estão saindo, e o fenômeno que está crescendo no Brasil é o dos desigrejados. Quem é do meio evangélico conhece isso aí, que são pessoas que saem das igrejas, mas continuam professando a fé evangélica, a fé cristã, e muitos se aperfeiçoam no cristianismo, se tornam pessoas muito melhores quando saem das amarras desses pastores aí, que só sabem prejudicar a vida dos outros. E para finalizar, meus amigos e minhas amigas, vamos ouvir as palavras do ministro Silvio Almeida, que deu uma alfinetada muito bem dada, né, com a inteligência que ele tem, a esses mercadores da fé. Bom, na verdade, antes disso, antes de colocar o Silvio Almeida, vale a pena também colocar um trechinho do comentário da jornalista da Band, que nos trouxe isso aqui, veja só. Não tem explicação, não tem remendo possível para essa fala de André Valadão. O que ele fez e repetiu foi sugerir a morte de pessoas homossexuais. Bom, essa fala viralizou. Coloquei um trechinho. E agora vamos ouvir, né, o Silvio Almeida. Nós sabemos também que o ódio é fundamental para os mercadores da fé, para os fariseus que em cima dos púlpitos, manipulando a fé das pessoas, só servem para
destilar o seu ódio. Essas pessoas, elas não estão acima da lei, essas pessoas não estão acima da Constituição, e essas pessoas, num Estado laico em que as pessoas têm todo o direito de expressar a sua religião, mas têm também todo o direito de não ter nenhuma religião, essas pessoas certamente elas prestarão contas à justiça brasileira. Vocês não tenham dúvida disso. Importante observação, né? Essas pessoas prestarão contas à justiça brasileira. Bom, nós sabemos, o Estado é laico. É preciso defender a liberdade religiosa, mas é também preciso combater, né, esses mercadores da fé. Pelo bem do Brasil, pelo bem das pessoas que, inclusive, estão lá sendo enganadas por esses, né, supostos pastores que são verdadeiros demônios em pele de gente. Eu sou o Flávio Rezende, meus amigos e minhas amigas, este é o canal A Voz do Ceará. Estamos aqui fazendo debate, né? Lutando junto com aqueles que querem democracia e prosperidade econômica da maioria da população. E uma das coisas que vai fazer o povo prosperar é conhecimento, é inteligência e, logicamente, inteligência e ação também política. Sabemos, não é fácil, mas já avançamos muito. Bom, vamos acompanhar aí o que vai acontecer com André Valadão. Mas, de todos os modos, na opinião pública, ele está muito mal. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.